Bem-vindo ao nosso novo canal, esse canal que está cedido para que a gente possa fazer essa live aqui. Nós fomos convidados a fazer essa live aqui nesse canal Brasil no Ponto News, tá ok? Brasil no Ponto... Não, no Mito Brasil, porque tem outro canal. Mito Brasil, desculpa aí, gente. Mito Brasil, tá ok, gente? Então estamos aqui, vamos fazer uma live de 1 hora, 1 hora e meia. Tá dizendo que tem muita concorrência com a gente aí, gente. Tá agora o nosso amigo lá, o Didi Redpil, tá ao vivo. Assista lá o dele, mas não deixe de assistir a gente aqui. Estamos já com alguns canais aí nesse horário, esse melhor horário para a gente fazer live. Horário que tá todo mundo em casa, horário que as pessoas chegam do trabalho, aquela pessoa que trabalha o dia todo, tá ralando, tá chegando nesse horário. Então, assista a nossa live, assista nosso canal. É canal de direita, gente. Esse canal aqui é de apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Como tem descrição do vídeo, tem o Bolsonaro News, Bolsonaro TV, Bolsonaro, tudo com Bolsonaro. Bolsonaro tá tá na boca do povo. Bolsonaro tá dizendo o pé, tá bombando. Aonde você chega e fala do Bolsonaro, ele está bombando. Cara, teve no Rio Grande do Norte, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cara, sensacional. Olha, não tem outro. O Bolsonaro é insubstituível. Não existe esse negócio, dizer porque... Cara, Bolsonaro não existe. Tá vendo? Essa esquerda maldita que nós temos aí, como tem tudo em qualquer lugar, eles não contavam com a eleição do presidente Bolsonaro. Eles não contavam, tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que Bolsonaro ganhou a eleição e isso se transformou no mito. Então deu essa margem para que a gente tivesse ideias de fazer vários, com pessoas, né, que é amigo da gente, exato, fazer canais com o nome do Bolsonaro. Entendeu? Então, ele nunca ficou chateado de colocar o nome dele como nome de canal, até porque isso leva o nome dele muito longe. Entendeu? Hoje o mundo inteiro conhece o Bolsonaro como um cara que não teve corrupção, não roubou, não fez nada disso. Agora, vai ter vídeo aqui de opinião forte. Eu pretendo fazer um vídeo sobre os ministros do governo Lula. Eu vou fazer esse vídeo aqui com minha opinião, o que eu acho de toda essa porcalhada que tá aí. Eu tô falando sério, gente. Tá? Então, peço aqui com todo carinho que se inscreva, compartilhe, descrição do vídeo tem um Pix. Quiser ajudar a gente, ajuda a gente aí. É muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que estão sempre aqui com a gente. Muito obrigado e seja muito bem-vindo a esse canal Direita, Mito Brasil. Se inscreva e compartilhe e vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h34 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Mito Brasil, Mito Brasil, inscrevam-se nesse canal também, Mito Brasil. A gente foi convidado a fazer aqui esse programa. Né? Desafio, desculpa. Foi um desafio, tá ok? Esse programa nesse canal aqui chamado Mito Brasil, inscrevam-se nesse canal, tá ok? Porque eu sei que tem gente que assiste de outros canais, né? Então é importante, né, que cada pessoa, né, cada patriota venha acompanhar a gente, né, nessa empreitada, né, de fazer esse desafio, né, de transmitir lives em canais diversos, né, de apoio ao presidente Bolsonaro, né? Portanto, né, peça seu like, né, peça seu compartilhamento e, se possível, né, se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, nesse humilde canal aqui chamado Mito Brasil, né? Enfim, canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta às 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar que, além, né, de termos, né, essa lealdade para com o presidente Bolsonaro, também temos lealdade para com nossos inscritos, né? Portanto, inscritos dos canais, né, de direita, né, que estiverem acompanhando, né, essa transmissão ao vivo, né?
inscrevam-se nos canais de apoio, né? De apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que estão aqui na descrição. Não só do canal Mito Brasil, mas também do Brasil no Ponto News, né? O Brasil é nosso, né? E também, né? Brasil no Ponto News. Mais Bolsonaro News. Bolsonaro News. Mito Brasil, né? Mito Brasil. Isso. Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV e outros canais que estão na descrição do vídeo, que a gente não sabe o nome de todos, tá entendendo? Mas está na descrição do vídeo. Exatamente. Pode se inscrever lá nele também, que só canais que apoiam nós. Portanto, enfatizo aqui, né? Que se inscrevam, né? Enfatizo meu pedido, né? Meu convite para que se inscrevam nos canais aqui da descrição, na descrição, né? Enfim, dito isso tudo, né? Vamos aqui então, né? Aos temas, né? Mas antes também, né? Eu quero lembrar, né? Quero lembrar que se porventura, né? Se porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo em outro canal, até porque a gente retransmite as nossas lives. Quero que peça o like, né? Peça o like, né? Seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal que for, né? Mito Brasil, Bolsonaro News. A gente faz questão Bolsonaro TV, a gente faz questão de repetir aqui, até porque tem gente que a gente encontra em um canal, tem gente que a gente encontra em outro canal, então é importante que vocês se inscrevam em todos os canais que estão aqui na descrição, ok? Dito isso tudo, vamos aos temas, né? Sem mais delongas, vamos aqui aos temas desta live. Vamos lá, então. Logo no início, a gente vai falar aqui sobre o discurso do presidente Bolsonaro no Rio Grande do Sul, tá ok? A gente vai falar aqui sobre esse tema especificamente no primeiro tema desta live. Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o acionamento do presidente Jair Bolsonaro ao STF. Contra o Lula, hein? Contra o Lula. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão aqui nessa transmissão ao vivo. E ainda mais, a gente vai falar aqui sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Além disso, a gente vai destrinchar sobre o assunto Gonçalves Dias. Ele pode ou não ser preso? Temos uma surpresa no final, tá? No final do Deixe sua opinião nos comentários, tá ok, pessoal? Então, basicamente eu já passei aqui pelos temas, né? Vamos então ao primeiro deles, né? Vamos falar aqui sobre a questão do dia, né? Sobre o assunto do dia, né? Vamos falar aqui sobre a participação de Bolsonaro em ato de filiação na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Matéria do jornal Gazeta Brasil, né? Vamos lá, então, nesta sexta-feira, dia 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro compareceu a um evento de filiação do partido PL, né? No caso aqui, né? PL, tá ok, pessoal? Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ALES, né? ALES, né? ALES, ok? Onde foi recepcionado por apoiadores ao chegar no auditório Dante Baroni. O evento contou com a adesão de prefeitos e vice-prefeitos do interior do estado ao partido, onde foram discutidas estratégias para as eleições municipais do próximo ano. Após encerrar o encontro, Bolsonaro seguiu para uma churrascaria, onde almoçou com aliados. Então tá aqui, matéria do jornal Gazeta Brasil. O Bolsonaro, né, acabou participando aqui de um ato de filiação que envolve aqui o PL, né, no caso, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Gazeta Brasil. Vamos seguindo. Pleno News. Pleno News. Bolsonaro disse o seguinte, já lá no Sul, né? Abre aspas, quero participar das eleições do próximo ano. Fecha aspas, diz justamente o presidente Jair Bolsonaro. O político afirmou que vai parar quando condições físicas e mentais não permitirem, né? Essas são as palavras do presidente Jair Bolsonaro, né?
Então vamos a elas aqui, né? Abre aspas. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria, né? Abre aspas. Eu quero participar das eleições do próximo ano. Vou participar sim. Quero continuar com o meu direito. E não tem nada que eu possa me tirar, nada que possa me tirar do direito político, a não ser uma arbitrariedade. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Tá ok? Há aqui muitos outros trechos, né? Mas eu fiz questão de enfatizar essa questão, né? Porque envolve, né? Ele quer participar diretamente, né? Quer participar diretamente, inclusive se candidatando a vereador. É o que consta aqui na matéria do jornal Gazeta Brasil. Abre aspas. Estou pensando em se candidatar, aliás, estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Fecha aspas, diz Bolsonaro, né? Então a matéria aqui conta com um vídeo, né? Do trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre, né? No qual ele participou ali no ato de filiação na Assembleia de Porto Alegre, tá ok? Tá aqui, ó. Abre aspas. Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Questionou Bolsonaro, né? Ele continua aqui, né? Não há demérito nenhum. Não vou, aliás, até vou me sentir jovem. Geralmente a vereança é para a garotada. Para o mais jovem, o primeiro degrau da política, fecha aspas, disse o Bolsonaro, né? E ele continua aqui dizendo o seguinte, vamos lá, abre aspas, em 2026, se estiver vivo, até lá, também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai e disputa novamente a presidência. E curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes Marques, que eu indiquei, no caso Bolsonaro, né? O vice-presidente do TSE em 2026 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu também indiquei. As coisas mudam, fecha aspas, complementou o presidente Jair Bolsonaro, ok? Então tá aqui, matéria do jornal Gazeta Brasil. O presidente fez algumas declarações importantes nessa Assembleia de Porto Alegre, né? E ele justamente falou sobre o julgamento, né? Que envolve ali sua inelegibilidade, né? A gente quer que não aconteça isso, a gente deixa bem claro aqui no canal Mito Brasil, mas tá aqui, né? Abre aspas, num julgamento justo serão mantidos os meus direitos políticos. Fecha aspas, diz Bolsonaro. Gazeta Brasil. Vamos seguindo aqui, ó, para as últimas matérias, para a gente fechar com chave de ouro esse primeiro tema, né? Bolsonaro diz acreditar que Raul Filho vai pedir vista no TSE. Você acredita nisso? Vamos lá. Pouco eu falo sobre isso. Abre aspas. Isso nos ajuda. Fecha aspas. Né? Então o presidente aqui acredita que o Renan Filho pode pedir vista no julgamento dele no TSE. Vai vendo, Brasil. Vamos seguindo. Pleno News. Bolsonaro diz ser subliminarmente acusado por tragédia com submarino. Presidente critica notícias sobre a agência de seu ministro que oferecia passeios no Titã, né? Enfim, mais uma fake news por parte dessa imprensa. Convenhamos aqui, pessoal. Pleno News, a última matéria, tá ok, pessoal? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Se inscreve no nosso canal e compartilhe. Mito Brasil, se inscreve e compartilha. Primeira matéria tá aqui, gente, aqui, ó. Bolsonaro participa de filiação no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. Sul, né? Rio Grande do Sul. Vamos lá, Pleno News. Vamos aqui para o Pleno News. É muita matéria aqui, gente. Então, pra gente não... Quero participar das eleições do ano que vem. Pleno News. Vamos aqui para uma terceira matéria aqui. Eu estou pensando em candidatura
a vereador no Rio de Janeiro. Vamos aqui para uma quinta matéria aqui. Vamos lá. Gazeta Brasil. No julgamento justo, não serei tirado do meu direito, ok? Gazeta Brasil. Vamos aqui para Jovem Pan News. Vamos lá. Bolsonaro diz que acredita em Raul Filho. Raul Filho. Pedir vista no TSE. O quê? Vamos ter mais uma aqui, não? Tem mais uma? Não. Essa aqui foi a última. Tá ok? Então, tá vendo? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou... É uma matéria, negócio de explodir. Olha, teve um acidente, gente, aí os milionários que resolveram visitar. Vou contar mais ou menos a história, que o pessoal não sabe. Havendo um vacítio, você tem um erro ainda gravíssimo, está assistindo muito a Globo. Gente, tem muitas televisões. Eu vou fazer uma propaganda aqui da Jovem Pan, onde é imparcialista, fala a verdade. Ali tem pessoal de direita, tem pessoal de esquerda, todo mundo ali dentro. Mas eles cravam o que é realidade. Assiste o canal do Revista Oeste, lá, o pessoal lá da Revista Oeste, entendendo? Fala a verdade. Os caras estão com 50 mil assistindo a live deles agora. É muita gente. Então, o que é que acontece? Acontece que é uma tremenda de uma mentira. Alguns milionários, 4, 5 milionários, resolveram ir para essa expedição, que é um passeio no fundo do mar, visitar os destroços do Titanic. Nessa história, quando eles saem de lá, eles assinam um documento dizendo que pode acontecer um acidente. Entendendo? Que você vai para o fundo do mar, sei lá. E realmente foi o que aconteceu. Aconteceu um acidente e morreu todo mundo. Entendendo? Morreu todo mundo. Então, esse negócio de querer ver com um negócio de brincadeirinha, numa coisa muito séria que foi o que aconteceu, falar que Bolsonaro é culpado disso aí. Cara, isso é brincar com o ser humano. Tá vendo? É brincar que o cara foi culpado de alguma coisa. Cara, tem pessoas que só foram saber que esse acidente aconteceu porque agora aconteceu. Aconteceu esse acidente. Mas muita gente nem sabia que tinha essa expedição lá. Tá vendo? Agora, voltando aqui para o nosso tema, o que o Bolsonaro fez no Rio Grande do Norte foi simplesmente fazer. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi simplesmente fazer uma filiação com milhares e milhares de gente lá dentro do auditório, que não cabiu tanta gente. No meio do evento lá, teve um senhor que passou realmente mal lá, ele, com 80 anos de idade, né? Ele falou que estava muito emocionado e passou mal. Inclusive tá no vídeo, que esse vídeo eu vou soltar. Amanhã eu devo soltar esse vídeo. Então, ele passou mal, o senhor, no final ele apareceu lá, abraçando o Bolsonaro, com o primo dele, o irmão dele que estava lá. Então, gente, um presidente é um Bolsonaro de verdade. O Bolsonaro não tem máscara. Bolsonaro não é Lula, que viajou agora para a Europa para mentir pro pessoal. Tá vendo? Para mentir, tá mentindo. O negócio dele é mentir. O negócio dele é mentira. Quanto mais ele mente, e pior é que tem idiota que acredita nisso, tá? Pior é que tem idiota que acredita nisso. O cara viaja mais para fora do país do que aqui dentro de casa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Minha opinião com coragem, tá? Mas depois eu falo sobre isso. Então, o Bolsonaro, ele está aguardando, o julgamento ele foi suspenso. Dizem, segundo a informação, que hoje tem uma reunião do Alexandre de Moraes, que não quer que ninguém peça a vista, mas é um direito da pessoa pedir a vista ou não. Entendendo? Que eu nunca perco a esperança, porque, afinal de contas, nós, ser humano, temos só um caminho. Nosso caminho é reto. Eu, por ser cristão, eu acredito que ele não vai perder o direito dele político. Tá vendo? Porque se o Bolsonaro perder o direito político dele, ele é o único. Então, praticamente todo mundo fica sem... A gente não espera isso aqui. Nós queremos o melhor para o nosso país. Quando o Bolsonaro foi presidente da República, todo mundo sabia os ministros de todo mundo. Vou começar por aqui. Todo mundo. Paulo Guedes, o próprio Moro, todo mundo conhecia o nome de todo mundo. O Fábio Farias, que fez um negócio maravilhoso, foi para esse 5G chegando aí, a internet com uma qualidade melhor. Antigamente, você lembra da internet como era antigamente? Era discreto. Hoje está comentando com ele aqui, como é que era lá em casa antigamente.
Nós tínhamos que esperar no domingo, pra gente, todo mundo entrar na internet, para bater seu papo, para conversar, fazer seu negócio. Ou então de noite, depois de meia-noite, né? Tem aquele negócio depois de 9 horas. Então tinha tudo isso. Hoje nós temos internet graças ao governo Bolsonaro, que trouxe internet de qualidade, uma internet de 5G, 5G, né? Tá vendo? Fábio Farias, parabéns ao Fábio Farias, que é genro do Silvio Santos. Inclusive, eu não falo muito sobre isso, né? Tá, mas foi o presidente Bolsonaro que trouxe o 5G para o Brasil. 5G para o Brasil, tá aí. Então foram várias coisas aqui. A gente sabe o que o presidente fez. Levou água para o Nordeste. Tem gente fazendo caravana agora para ir visitar o Nordeste. Vocês acreditam nisso aqui? Tem pessoal pedindo ajuda, assim. Tem youtubers pedindo ajuda para ir para o Nordeste visitar lá, para mostrar como é que tá lá. Agora, entendeu? Então, tudo que o Lula tá inaugurando agora foi feito pelo governo Bolsonaro. O Lula até agora está com 7 meses no governo que não fez absolutamente nada. São 37 ministérios que ninguém sabe que eu sou ministro. Só uma briga lá dentro. O cara fez uma reunião de 9 horas para nada. Exatamente. Em seguida o cara viaja para mentir para os franceses, mentir para o pessoal na Europa. Agora tem um papa comunista também que também entrou na dele também. Não é eu que estou falando, o próprio o comentarista que é argentino fala que ele é comunista. Como é que nós podemos ter um papa para representar uma população? Não, ele não me representa. Tá vendo? O papa não me representa porque eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo e acredito em ajudar as pessoas. Não ser comunista, tá vendo? E esse papa não me representa, ele é comunista, tá vendo? Presta atenção. Então, foi lá para mentir para todo mundo. E aí tem a benção do... Tá vendo? Quer ser menino. O Lula, ele quer ser garotão. Ele falou que na hora H ele é menino, tá vendo? Ele falou que, tá vendo? Tira. 70 anos que o cara com 70 anos é igual garoto. Tu acha que meu filho tem 28 anos de idade? Tu acha que eu tô com 50 e pouco? Tu acha que eu vou ter... Não, meu filho. As coisas mudam. A vida da gente... A gente toma tombo à toa, tá dizendo? Porque é assim que a vida é assim. O Bolsonaro, quando ele fala que todos nós teremos um final, então é verdade. Todos nós teremos um final. Você pode sair daqui, tomar um tombo, tomar um banho, tomar um tombo e cair, se machucar e morrer. Aí, entendeu? Mas eu acho que o presidente Bolsonaro está no caminho certo. Vamos aguardar o julgamento, que começa na terça-feira novamente. É começar a terminar e terminar logo com essa agonia de uma vez por todas. Entendeu? Terminar logo com isso. Eu acredito em Deus e vou orar para que Ele possa estabelecer toda essa agonia quando você não resolve. Outra coisa, gente, que eu quero falar aqui para vocês. O Daniel Silveira, ninguém fala mais do Daniel Silveira. Os caras são... O presidente do Congresso, esse tal de Arthur Lira, é um covarde. Fala aqui, é um covarde. Entendeu? O que eles fizeram com o Daniel Silveira foi uma covardia. Não é nem falar disso aqui, mas é um covarde. Entendeu? O que fizeram com o Deltan Dallagnol foi uma covardia que fizeram com o cara. Covardia. Entendeu? Não vou dizer quem foi que fez, não quero saber quem foi, mas que quando você vota em alguém, você entrega o seu voto para aquela pessoa porque confia naquela pessoa. Aí vem um pessoal, vão caçar o Sérgio Moro, tá? Se ele não se segurar bem direitinho, vão caçar ele, porque a tal Lava Jato inverteu o negócio. Agora, os caras que combateram aquela roubalheira é que estão sendo julgados. Enquanto isso, os caras estão livres e soltos. É Lula, é Sérgio Cabral, é Eduardo Paes, o Wilson Witzel, está todo mundo solto. É Pezão, está todo mundo solto. E os caras estão sendo o mandato cassado, e é assim que estão assim as coisas. Entendeu? Todo o dinheiro que foi devolvido, milhões que foram devolvidos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Central, do BNDES, tudo foi devolvido, milhares e milhares de reais. Não, os caras estão pedindo de volta, porque o dinheiro é deles. Tu tá entendendo como é que nosso país é investido? É um país de Lalau? Tu lembra do Lalau? Então, é isso, tá voltando, para terminar isso aqui, para bater de vez, para aparecer agora do dia 8 de janeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vai aparecer uma testemunha que vai jogar esse Gonçalves Dias e o Lula no lixo. Aguarda.
Agora, vai aparecer. Ó, lá em cima tem um ser que sabe de tudo. Principalmente para dar troco em cima de comunista. Se inscreva. E teve um ministro aí que falou que não é comunista. Mas é comunista sim. É comunista sim. Repetindo, tem um ministro que falou que não é, que não gosta de ser comunista. Mas é comunista sim. Porque se ele não fosse comunista, essas reuniões que ele faz aqui no Brasil, ele estava fazendo em Cuba e na Venezuela. Aquele que não pode pintar o cabelo? Ele estava na Venezuela e estava indo ensinar como é que faz a justiça em Cuba. Não, ele não quer fazer em Cuba. O comunista, o cara que não é comunista, ele quer fazer nos Estados Unidos, na Europa, lá que ele quer fazer essas reuniões dele. Tá vendo? Lá que ele quer fazer. Ele não quer fazer ele não quer fazer em Cuba. Porque ele diz que não é comunista. Mas é comunista. Tem que fazer lá. Estados Unidos é capitalista, é cidade capitalista. Brasil, São Paulo são capitalistas. Então, Cuba, Venezuela, esse país aí que tem esse negócio aí, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, é que esse pessoal tem que ir para lá. O João Dória tem que fazer essa reunião dele para lá, com o tal de lead lá dele, para lá. Aqui não, pô. Vai para lá para Cuba. Aqui no Brasil nós não precisamos disso não, rapaz. Tá ok, meus amigos? Se inscreve e compartilha. Bolsonaro 2026, tamo junto, presidente. Tô orando pelo senhor, que o senhor vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiramente quero dizer que eu tô surpreso quanto a essa matéria aqui da Jovem Pan, que diz o seguinte, né, que o presidente Bolsonaro diz acreditar que Raul Filho vai pedir vista no TSE, né, porque a gente muito cogitava aqui que poderia ser o Cássio Nunes, não o Renan, né, mas enfim, vamos esperar um ponto... É Raul o nome do cara, é Renan. Raul Filho, Renan. Renan é filho do Renan Caiu Tanto naquele. faz. Pra mim, aquele TSE ali é vergonhoso. Convenhamos, né? Renan, Raul, enfim. Mas é surpreendente. É surpreendente essa matéria aqui que tá lá na Jovem Pan. Matéria da Jovem Pan, né? Se alguém porventura estiver insatisfeito, né? Vão cobrar lá a Jovem Pan, porque a Jovem Pan trouxe essa matéria aqui que o Bolsonaro diz acreditar que Raul Filho vai pedir vista no TSE. A gente especulava aqui que pudesse ser o Cássio Nunes, né? Inclusive surgiu uma notícia hoje, né? Surgiu uma notícia hoje que o Cássio Nunes disse que o direito à defesa, né, o direito à liberdade individual, no caso, né, é legítima defesa, né? Então o Cássio Nunes, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, agiu certo em prol de defender mesmo, votar a favor do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o armamento civil, né, é questão de liberdade individual, né? Eu penso dessa forma, né? Enfim, não pode um lado, né? Um lado está no caso, ter direito à legítima defesa ilegal, né? E o outro lado não poder ter direito à legítima defesa legal, né? Que é o que a gente discute aqui, né? Mas enfim. Mas o que me chama a atenção dentre as declarações do presidente Jair Bolsonaro é essa aqui, né? Que ele pode se candidatar a vereador no próximo pleito, né? Por que não, né? Por que não? Pode ser uma estratégia? Pode. Pode ser uma estratégia, né? Ele pode tá querendo ali... vamos dizer assim, suavizar, né? Suavizar o julgamento dele, né? Ele pode estar usando uma estratégia no qual ele quer manter ali seus direitos políticos. Afinal de contas, qual crime Bolsonaro cometeu, né? Inclusive, eu estava vendo um comentarista dizendo, né, que no máximo o TSE deveria multar, né, o presidente Bolsonaro, né? Mas eu acredito que se quer isso. Eu acredito que o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, né? Eu acredito que é prerrogativa, né? Privativa do presidente da República poder fazer reunião com quem quisesse, na hora que ele bem entendesse, né? No caso, ele fez essa reunião com embaixadores, né? Se baseando no tal ministro Fachin, né, que fez também uma reunião, inclusive
inconstitucional com embaixadores, né? Porque ministro do STF ou do TSE não pode fazer reunião com embaixadores, diferentemente do presidente da República, né? Inclusive o próprio Gilmar Mendes, né, que não compõe, né, quero deixar claro aqui, o TSE disse que o próprio TSE não pode caçar presidente da República, de jeito nenhum, né? Eu quero ver se os ministros, né, do TSE vão acompanhar as palavras do sapo Gilmar Mendes, né, porque é o apelido dele, né? Não provoca isso. Inclusive o próprio Gilmar Mendes criticou agora a lei da ficha limpa, né? Uma vergonha, né? Uma vergonha ter que ler uma matéria dessa, né? Mas, enfim, o presidente Bolsonaro fez uma jogada aqui, justamente na tentativa de manter seus direitos políticos. Afinal de contas, ele não cometeu crime nenhum, inclusive, né, o próprio TCU, né, por unanimidade, disse que as contas públicas do presidente Bolsonaro estão redondas, ou seja, não há qualquer tipo de corrupção por parte do governo do presidente Bolsonaro. Então a empresa pode espernear o quanto for, a esquerda pode espernear o quanto for, né? Está lá registrado na história, né, do TCU, no caso aqui, né, que o presidente Bolsonaro tem suas contas na ficha limpa, né, Afinal de contas, é aquilo, o TCU só comprovou aquilo que a gente vem falando aqui sempre, né? O presidente Bolsonaro, né, com seu governo ali, não cometeu nenhum crime de corrupção, né? Diferentemente do que a imprensa, do que a esquerda dizia, né? Porque o tempo todo queriam taxar o presidente Bolsonaro de alguma coisa errônea, né? Sendo que não passavam de falácias, não passavam de falsas narrativas, né? O que de concreto tinha nessas narrativas inventadas? Nenhuma concretude. Então o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum em seu governo, né? Não tem nenhum caso de corrupção em seu governo, mas além disso, né, em sua história, né, quase 30 anos no parlamento brasileiro, não cometeu nenhum crime de corrupção, inclusive foi exaltado pelo próprio Joaquim Barbosa, que é um esquerdopata, né, de não ter envolvimento com o mensalão, que foi praticamente uma artimanha ali criada pelo Lula, né, presidente do TSE, né, segundo o TSE é presidente, né, enfim, segundo o TSE, né. Mas enfim, cadê os 60 milhões, né? Mas é uma ideia boa, é uma estratégia boa do presidente Bolsonaro falar em se candidatar a vereador no Rio de Janeiro, né? No caso aqui, né? Mas indiretamente, né? Ou diretamente, ele participaria das eleições saindo em campanha pelos seus candidatos pelo PL. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro está ativamente articulando nos bastidores candidatos, né? Promovidos a vereador, né? A se candidatar a vereador e prefeito, né? Afinal de contas, já se fala no nome do Braga Neto, no Rio de Janeiro, né? Se fala no nome do Ricardo Salles em São Paulo, se fala no nome do Gilson Machado lá no Nordeste, né? Que são nomes leais ao presidente Bolsonaro, né? Inclusive passaram pelo próprio governo do presidente Bolsonaro, né? Então são nomes de confiança do próprio presidente Bolsonaro, né? E ele quer candidatá-los agora, inclusive, recentemente, o próprio Queiroga, acabou se filiando ao PL, né? Ele sairá candidato certamente lá pela Paraíba, né? Que há muito tempo tem sido um antro de esquerdismo, né? O presidente Bolsonaro tem articulado ali para literalmente salvar o Nordeste, né? O que é muito bacana da parte do próprio presidente Bolsonaro, né?
Mas além disso, né, o presidente Bolsonaro, né, disse hoje, né, que num julgamento justo, ele sairia com seus direitos políticos preservados, né? É aquilo, né? Há muito tempo no Brasil, né, a gente não tem tido justiça, né, por parte das nossas instituições que estão corrompidas, né? Eu costumo dizer que se tivéssemos uma justiça competente, séria, né, séria no Brasil, né, o Lula sequer seria candidato, né? Preso. O Lula deveria estar preso até o presente momento, não solto e elegível. Ele acabou sendo solto através daquele que fez a reunião com embaixadores inconstitucionalmente, né, que é o Fachin, né? Além disso, o próprio Fachin proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, o que foi absurdo, né? Uma decisão absurda. Na época que surgiu essa matéria, eu até retaliei. Para mim foi absurdo, né? A polícia não ter direito, né, ter direito a fazer operações no Rio de Janeiro. Aquilo de fato foi uma coisa assim absurda por parte de um STF que é militante partidário, né, do PT, né? Afinal de contas, o STF/TSE atuam, né, de forma a serem extensões do próprio PT, né? Lembrando que foi por conta de Edson Fachin que Lula foi solto numa manobra sem precedente, né? Eu entendo que houve ali um crime por parte de Edson Fachin, né? Que inclusive é ex-advogado do MST, né? Ex-advogado do MST. Vamos chamar ele para... Inclusive, né, houve, olha só, hein? Houve aumento de mais de 100% de invasões de terras pelo Brasil, né? É por isso que a CPI do MST é tão importante. Inclusive, eu acredito que a CPI do MST tem sido melhor do que a CPMI do 8 de janeiro, né? A minha opinião é polêmica aqui, mas eu penso dessa forma. Eu acredito que a CPI do MST tem sido muito mais efetiva do que a CPMI do 8 de janeiro, que está ali engateando, no meu entender, né? Mas, enfim... É surpreendente, né? Repito, essa matéria aqui da Jovem Pan, né? Não sei se isso é verdade, inclusive, né? Porque muito se cogitava, né, que quem poderia pedir vistas, né, do processo no julgamento pela inelegibilidade do Bolsonaro era o Cássio Nunes, né? Mas acaba que surge essa matéria aqui na Jovem Pan News que me surpreende, né? Enfim, esperar, porque o julgamento vai continuar na próxima semana, né? Foram separados 3 julgamentos, né? Começou agora dia 22, no dia 27 deve continuar e no dia 29 parece, né? Segundo relatos, vai terminar, né? Enfim, a gente não sabe o resultado final disso ainda, né? Qualquer um que tiver se precipitando no resultado, eu acredito que está errando, né? Pode ser que a gente tenha uma surpresa nesse julgamento, eu não descarto isso, né? Mas é muito importante que o presidente Bolsonaro continue andando pelo Brasil. Afinal de contas, demonstra mais uma vez que ele escolhe estar ao lado do Brasil, ao invés do lado desses que querem, inclusive, o ineleger, né? Eu acredito que o Lula que deveria estar inelegível, né? Não o presidente Bolsonaro, né? Inclusive, né, no meu entendimento, né, assim que foi, né, afastada, a Dilma deveria se tornar inelegível em 2016, né? Em 2017, né, no caso, né, porque o julgamento foi um ano depois, né? Inclusive, né, se a Dilma Rousseff, né, fosse cassada, aliás,
se a Dilma Rousseff fosse cassada, o Michel Temer não poderia ser presidente e ele não poderia indicar o presidente atual do TSE, né? Curioso, não é isso? Curioso, é muito curioso essa história, né, que o próprio presidente Bolsonaro trouxe, né? Mas enfim, é muito importante que o presidente Bolsonaro continue com suas andanças pelo Brasil. Afinal de contas, claramente aqui é uma estratégia por parte do presidente do PL e o próprio presidente Bolsonaro, né, para andar pelo Brasil a fim de eleger o máximo número de vereadores e prefeitos, né? Muito se especulam sobre os nomes, né? mas é esperar para ver, né? Eu, a princípio, apoio o general Braga Neto aqui no Rio de Janeiro, né? Mas há esse julgamento contra o presidente Bolsonaro lá no TSE. É esperar para ver, O ponto final ainda não foi sacramentado, né? Mas dizer novamente que quem deveria estar inelegível é o Lula, não o presidente Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve, compartilhe, dá aquele like aqui no nosso canal Mito Brasil, nesse canal maravilhoso aqui, que nós estamos aqui agora nele fazendo essa live. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo nesse canal maravilhoso que é o Mito Brasil. Descrição do vídeo tem um Pix que você pode ajudar o canal, é muito importante. E seja muito bem-vindo a este canal. Live toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas, ok? Vamos lá, segundo tema dessa live, matéria única. Jair Bolsonaro aciona STF e exige explicações sobre falas de Lula. O pedido ocorre no mesmo dia em que o presidente é julgado pelo TSE, né? A matéria se refere ao julgamento contra o Bolsonaro que está ocorrendo, né, atualmente, né? Foi suspenso, inclusive, lá no TSE, né? Vou ler um trecho dessa matéria, né? Mas vai deixando o seu like, pessoal. Vão deixando o seu like, vão compartilhando. E se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Nesta quinta-feira, né? No caso ontem, o presidente Jair Bolsonaro acionou o STF contra o Lula, né? No pedido, Bolsonaro exige que o petista explique recentes afirmações que fez durante um evento do desgoverno realizado no dia 11 de maio em Salvador, né? Vamos seguindo aqui. Na ocasião, Lula... Não. Vou pular. Eu já sei do que... Deixa eu ver se tem algo importante a ser acrescentado, né? O pedido ocorre no mesmo dia em que o presidente é julgado pelo TSE, né? Enfim, não vou também ler essa parte, né? Mas enfim, tá aqui matéria do jornal Pleno News. Jair Bolsonaro aciona o STF e exige explicações sobre falas de Lula. Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Uma matéria única que tá aqui no Pleno News aqui, tá ok, gente? Aqui, uma matéria aqui. Inclusive é aquela matéria onde o Bolsonaro bota a mão em cima do Lula, tá vendo? E isso é sinal de capacidade, tá vendo? Mas vamos lá. O que é que eu tenho para falar disso aqui? O Lula, Bolsonaro estava viajando lá para os Estados Unidos. Logo depois de que o Bolsonaro voltou, aí teve aquela história da joia, né? E mais o Lula começou a falar, porque ele dorme e acorda com o Bolsonaro. Eu acho que no travesseiro do Lula, deve ter escrito Bolsonaro ali, porque ele já acorda. Cara, ele tem que acordar com a esposa dele, não com o Bolsonaro, pô. É Bolsonaro no almoço, Bolsonaro na janta, é mito. Ele fica, tem uns vídeos dele que ele fala que ninguém nunca chamou ele de mito. Nunca chamou de mito. Aí é mito, Bolsonaro. Pô, o Lula. Piada, né? Todo mundo fala. Inclusive ele ganhou as eleições. Lula ganhou as eleições. Com 60 milhões de votos. O Bolsonaro chegou ali a diferença de 2 milhões de votos perto do Lula. Segundo a informação do TSE. Mas, cadê os 60 milhões? 60 milhões. Onde esse Zé Ruela chamado Lula, até hoje,
Ele não foi conversar com os patriotas dele. Ele fecha a praia, vai para lá, não conversa com ninguém, fez uma live, olha só, fez uma live dentro de um buraco, lá do Palácio do Planalto, chamou um mentiroso lá chamado, como é o nome dele? Um blogueiro lá, esqueci o nome dele, é Marcos Uchoa. Chamou o Marcos Uchoa, que é um comunista também, esquerda, para fazer essa live, certo? Bolsonaro não fazia aquilo não. Bolsonaro pegava um celular na mão e botava um tripézinho lá e falava, tá aqui ó, o que eu tenho aqui é isso aqui, mas o povo estava com ele. Aí ele viu que ele mentiu, o Marcos Uchoa, tem 1.500.000 pessoas em tempo real. Mentira! Deu até o Didi Red Pill nesse dia bateu ele. O Didi Red Pill, automaticamente, ele teve 50.000 visualizações. O Lula teve 6.000 e poucas visualizações. Todo mundo falou sobre isso. Como é que o cara mente? Aí ele disse assim, não, vou fazer o seguinte, não deu, porque eu estava lá dentro do buraco, lá do Palácio do Planalto, mas vamos fazer na rua, para ficar mais legal. Foram lá pro pátio do Planalto, fizeram uma que foi pior ainda do que a outra. Foi pior, porque ele começou, em vez de ele falar o que ele veio fazer no Brasil, como é que está sendo passear aqui no Brasil, porque ele é turista aqui no Brasil. Ele vende, a casa dele fica lá fora, e ele vem passear dentro do Brasil. O Lula está assim, ele sai lá de fora e vem passear dentro do Brasil. Aí ficou cantando, aqui não tem negócio, aqui não tem negócio de mentira, aqui é tudo paz, aqui só tem os passarinhos dançando, só tem os passarinhos cantando aqui. Foi pior do que a outra, quer dizer, o cara, ele mente tanto, que agora ele arrumou um parceiro para mentir com ele, Marcos Uchoa. Marcos Uchoa que é um blogueiro aí da onda aí. É um antigo blogueiro da Globo, né? Agora é blogueiro aí do Lula. Então, não adianta. O cara, quando é mito mesmo. Por isso tem o nome no canal. Mito Brasil, que é o canal que nós estamos aqui. Tá vendo? Então o Bolsonaro, ele é honesto, tem capacidade, reunir multidões, diferentemente do Larápio. Ele ganhou... Cara, eu já venho falando há algum tempo. O Lula, ele não tem condição de botar 10.000 pessoas na Paulista. Não tem. Se chamar aqui, chama no Piseiro aqui em Copacabana, ele não consegue botar 5.000 pessoas. Não consegue botar 1.000 pessoas lá no recanto dele que fica na Cinelândia. Ali que é negócio dentro, ali fica aquele negócio. Eu gosto de chamar o Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui juntos. Vamos botar 1 milhão de pessoas na Paulista. Vamos botar 1 milhão de pessoas em Copacabana. Tá lá o Bolsonaro, tá vendo? Agora, ele não consegue, ele não consegue fazer nada disso. Agora, as ações, quando ele veio do Bolsonaro, foi por causa da casa que ele começou a mentir, que o Bolsonaro tinha uma casa lá, que a casa do cara não é nem do Cid, é do irmão do Cid, que mora anos nos Estados Unidos. Mora lá. Então, ele falou que a casa de não sei quantos bilhões era do Bolsonaro. Tá vendo? Se o Bolsonaro tivesse todo esse dinheiro, quando eles quebraram o sigilo agora bancário dele, que eles prenderam o dinheiro dele lá no banco, tinha aparecido esse monte de dinheiro. Parecia esse monte de grana. Tá vendo? Mas a honestidade fala mais alto. Ele diz, ó, não preciso disso, deixa lá. Pelo menos eu tenho fundo ainda para poder me manter algum tempo. Tá vendo? Falou até o PL para ajudar ele, para pagar as contas. Então, essa é a realidade do nosso país. Então o Lula, ele se queima com a população, não tem projeto nenhum para o país. São 7 meses de governo, que é um fracasso. Tá vendo? Fracasso. Hoje o jornal, lá onde ele está visitando na França, falou que o Lula é um perigo para a Europa. É um perigo. Quer dizer, ele está levando o Brasil ao limbo total. Tá vendo? Vá para lá, Silvio Santos, vá para lá, Então nós não queremos esse tipo de coisa aqui. O que o Lula fez até agora com 7 meses de governo, até agora ele não apresentou o programa de campanha dele. Cadê o que ele tinha para oferecer para o país? Como é que o TSE, que hoje quer caçar o Bolsonaro, não viu isso? Que Lula não tinha projeto nenhum para o nosso país. O Lula, nós estamos em 2023, o Lula está em 2011, 2010, lá quando ele foi o primeiro governo dele. Era outra história. Hoje nós temos uma população mais entendida, uma população que não deixa se enganar, não deixa se levar por mentiras de larápios. Tá vendo? Tem um pessoal que está aqui, ó,
Eu não assisto o Globo Lixo, mas as informações estão na ponta daqui. Tá vendo? Isso aí. Hoje, se tu perguntar para GPT artificial, vai perguntar quem é o maior lalau do Brasil, apareceu o Lula. Rapaz, se perguntar pro Google, ele vive uma briga com o Google aí, com o Google, ele aparece como topo da linha, como o cara que desviou o maior dinheiro, o cara mais desonesto do mundo inteiro é o Lula. Como é que um larápio desse ele chega a ser presidente da República? Quer dizer, tem alguma coisa errada no nosso país. Tem alguma coisa errada que precisa ser corrigido no nosso país. Entendendo? As pessoas querem paz, querem família, querem comida barata na mesa, que não tem. Outra coisa, vou repetir novamente para você, quem não me ouviu na live passada. A comida está mais barata? Tá. Mas por que a comida está mais barata? Por que mais barata? Tá. Porque a gasolina baixou. Por que a gasolina baixou? Agora eu chego lá. Porque a gasolina baixou, porque o barril de petróleo barateou lá fora. Não foi porque o Lula baixou coisa nenhuma. Ele não tem mais poder nenhum para fazer isso aqui. O povo está de olho nisso aí. O Banco Central, ele quer tirar o Campos Neto do Banco Central, por quê? O cara está segurando, porque a mesma coisa que ele fez agora, ele fez com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tinha projeto, aliás, tem projeto para o Brasil. Mas o tempo foi por 4 anos, foi pouco para ele resolver tudo isso. Levou água para o Nordeste, fez o Pix, que agora eles querem cobrar o Pix. Como é que diz? Privatizou os aeroportos, privatizou a Eletrobras. Olha só, coisa que esses comunistas nunca fizeram. Levou água para o Nordeste, mente para o Nordeste, mas o Nordeste está começando a aprender, está começando a ficar esperto. Fica esperto. Não ter problema. Eu te pergunto o seguinte, ele foi eleito na região, ele foi a maior região que ele foi eleito, Ceará, Bahia, Piauí e na região do Maranhão. Foi a uma região onde elegeu Lula, porque o Sudeste é diferente, aqui é outra história. O que foi que aconteceu? Eu quero ver se esse cara, durante esses 7 meses, já voltou lá para agradecer esse pessoal que votaram nele. Já voltou lá? Duvido. Pois Bolsonaro já andou no Rio de Janeiro, Bolsonaro já foi em São Paulo, Bolsonaro estava agora lá pro Rio Grande do Sul, tá dizendo? Agradecendo as pessoas que votaram e que não votaram também, porque você é presidente de um país todo. Só que tem que o Lula, ele acha que ele vai ser eterno presidente. Isso é um Zé Ruela, mentiroso. O Lula tem 3 aposentadorias, tá? Você não sabe. Tem uma com o negócio do dedo cortado, tem mais 2 de presidente, uma coisa assim. Você que ele ganha um tremendo dinheiro do povo pagando para ele. Fora isso, está ganhando do presidente da República. E aí ele ficava mentindo para a população que toda aquela grana que tinha na conta dele era de palestra que ele dava nos Estados Unidos. Só ele e o Bill Clinton. Descobriram que não era nada disso. Descobriram que o dinheiro saía daqui, ia para lá, depois voltava pelo Banco do Brasil. Pô, te catava, Lula. Vai procurar o que fazer, trabalhar com honestidade. Para de estar usando a Marina Silva como uma massa de manobra, rapaz. Tá vendo? Se inscreve e compartilhe, vamos lá. Exatamente. Segundo, né, a defesa do presidente Bolsonaro, né, eles estão indo ao STF contra as falas do larápio relacionadas àquela casa, a suposta casa que o Mauro Cid, né, comprou nos Estados Unidos. É uma história assim, uma fake news sem precedentes, né? Mentir, inclusive, está no DNA do larápio, né? Ele só sabe de mentir, é mentira o tempo inteiro, né? Ele mente tanto que já não esboça nenhuma expressão mais. Tá tão acostumado com a mentira que ele já, entendeu? Enfim, é o costume, né? Ele não se expressa mais, né? Enfim, é uma vergonha, né? Inclusive, eu vi uma matéria, né? Que um personagem, né, disse que tá todo mundo roubando no desgoverno Lula, né? Enfim, é o Ciro Gomes, né? Enfim, a imprensa do Brasil tá a ver navio. Afinal de contas, não só mentir tá no DNA do larápio, né? A roubalheira também, né? Ou vocês acham que o Lula mudou de uma hora para outra, né? Tá lá ele viajando de novo,
né? Viajando, mas com dinheiro público, né? Porque dinheiro ele não nasce em árvore, né? Ele não cai do céu, né? E esse dinheiro está saindo de algum lugar e é dos cofres públicos. Ou seja, o contribuinte, o trabalhador está tendo que pagar essas viagens inescrupulosas. Porque inescrupulosas, são inescrupulosas, né? Porque o Lula sequer deveria ser candidato, ele deveria estar preso, não solto e elegível, né? Isso é para começo de conversa, né? Isso é para começo de conversa, porque o Brasil passa vergonha com essas viagens do Lula, tanto nacionalmente com a repercussão das pessoas, né, em si, mas internacionalmente também, né? Inclusive, hoje eu vi uma matéria, né? No qual dizia o seguinte, né? Que o Lula seria um falso amigo do Ocidente, né? Porque o sujeito é um comunista, né? O tempo todo fazendo demagogia, né? O tempo todo mentindo, né? Inclusive imitando o presidente Bolsonaro em certas vezes, né? Em certas vezes, no qual eu me refiro aqui, por exemplo, a live, né? A live que ele acabou se espelhando ali no presidente Bolsonaro, né? Porque uma ideia dessa não poderia sair do Lula de jeito nenhum, né? Afinal de contas, petista não tem cérebro, né? Então ele imita o presidente Bolsonaro na tentativa de ser igual a ele, né? Sendo que é impossível, né? Impossível uma situação dessa, impossível. Comparar o Bolsonaro com o Lula é impossível, né? Porque o primeiro é honesto, o segundo é gangster, né? Segundo as palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele usou esse termo numa live em 2022, né? E com razão, né? Quando a gente fala de Lula, a gente fala de corrupção, né? A gente fala de mentiras, de demagogias, né? Afinal de contas, não existe esquerda sem mentira, né? O Lula, né? O desgoverno do Lula não tem sido uma crítica a esse regime antidemocráticos pelo mundo, né? Eu aqui cito alguns, né? Regime de Cuba, regime de da Venezuela e regime da Nicarágua, no qual o próprio desgoverno soltou uma nota recente, no qual demonstra apoio claro ao regime da Nicarágua, no qual está prendendo padres. Portanto, o que é isso se não é cerceamento de liberdade religiosa? Cerceamento até mesmo de livre-arbítrio, né? Afinal de contas, é uma vergonha uma situação dessa na qual o desgoverno acaba apoiando diretamente esse regime totalitário que é feito, né, atualmente lá na Nicarágua, né? Ou seja, o Lula está lado a lado de Daniel Ortega, né? Eu costumo até dizer que o Lula é projeto de Maduro, né? O Lula recebeu visita do próprio Maduro aqui no Brasil, né? Essa visita não é condenada, né? Mas a reunião com embaixadores do presidente Bolsonaro, segundo o TSE, é condenável, né? Ou seja, a gente está vivendo nesse Brasil de inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. A gente não pode admitir isso de jeito nenhum, né? Eu tenho vergonha desse TSE, né? Mas além disso, também tenho vergonha desse STF, né? O presidente Bolsonaro faz o certo em querer colocar os pingos nos is nessa história toda, né? Agora, torcer para que o relator seja ou Cássio Nunes ou André Mendonça, né? Porque se dependermos desses comunistas que fazem parte lá do STF, de fato o Brasil está no limbo, né? Está no limbo, ponto final. Porque uma ação dessa, partindo da defesa do presidente Bolsonaro, né, certamente seria rejeitada por aqueles
pela maioria que compõe ali o STF, né? Inclusive, né, agora o STF, né, terá a companhia de Cristiano Zanin, né, que é um militonto, né? Ele vai, segundo matéria, né, herdar mais de 200 processos, né, inclusive envolvendo o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, é uma vergonha. É uma vergonha ter que dizer isso, né? Mas esse é o Brasil atual, né? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Né? Agora, de novo, mentir está no DNA do ladrão, né? Agora, como é que ele vai comprovar que o Mauro Cid teria uma casa nos Estados Unidos? Isso é uma mentira. Mais uma mentira partida de uma imprensa corroborada com o PT. Corroborada com o PT, né? Logicamente, o presidente Bolsonaro, né, até deixa, né, de processar mais pessoas, porque ele entende que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita, né? Mas quando fere a honra é complicado de fato, né? Mas, né, ele também deixa de processar porque sabe, né, que a justiça brasileira é corrompida, né? É corrompida. O presidente Bolsonaro está ligado na situação atual do Brasil, né? Alguns acham que ele é bobo. Sinceramente, o presidente Bolsonaro é um estrategista, tanto que tem feito sua parte articulando junto ao PL por candidaturas a vereadores e prefeitos de direita, né? O presidente Bolsonaro, né, tem sua reputação ilibada, né? Tem a sua reputação ilibada. Não tem nenhum caso de corrupção em seu nome. Também não tem nenhum caso de corrupção em seu governo, né? Então não tem o que inventar. A imprensa, a esquerda pode espernear o quanto for, né? A esquerda pode espernear o quanto for, né? Porque, segundo, né, a imprensa, né, o Bolsonaro tem que ser condenado por suas palavras, né? O que é uma vergonha. Opinião não é crime, ou não deveria ser, né? Liberdade de expressão é vital, né? Ou temos democracia ou não temos, né? Ou seja, que democracia é essa? Que democracia é essa que esse desgoverno, defende, né? Diz defender, né? Porque o tempo todo, né, inclusive incentiva invasões do MST, porque eu não vejo nenhuma crítica do desgoverno a essas invasões que têm acontecido pelo Brasil, inclusive, né? Então, resumidamente, né, para finalizar aqui, presto o meu repúdio a esse desgoverno do PT. Para que 37 ministérios, pessoal? Para que 37 ministérios, né? Porque, de fato, não há na história do mundo um regime, né, que tenha funcionado com essa quantidade de ministérios, né? Um Estado inchado não funciona, né? O ideal era termos um Estado igual ao que o presidente fez, né? Com 20 a 25 ministérios ali no máximo. Até menos. Né? Ou até menos, né? Afinal de contas, o Estado não é a solução, é o problema. É o problema. Já dizia Ronald Reagan, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Quanto menos Estado, melhor, pessoal. Quanto menos Estado, melhor. Se tem uma coisa que esse desgoverno do PT não defende, é as liberdades. Afinal de contas, tem falado em quê? Censura nas mídias sociais, regulamentação nas mídias sociais. O que é a regulamentação das mídias sociais? Figura de linguagem para censura. Onde tem censura, tem comunismo. O comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Ponto final. Ponto final, né? Tanto o comunismo quanto o socialismo nunca funcionaram em país nenhum, não funcionaram no Brasil, né? De 85 até 2018. Vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Não vai, né? Então o desgoverno do PT governa, entre aspas, para a sua própria bolha, né? Para os seus próprios interesses, em detrimento de um Brasil, né, que clama por justiça, né?
Afinal de contas, cadê os 60 milhões? Né? Diferentemente do ladrão, né, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado. Né? Cadê os 60 milhões? Né? Enfim, parabenizo a defesa do presidente Bolsonaro por essa ação no STF. A gente não sabe quem será o relator, né, desse processo aqui, né? Mas a gente espera que venha a ser ou o Cássio Nunes ou o André Mendonça para livrar o presidente Bolsonaro, né? Para, na verdade, condenar o Larápio. Afinal de contas, ele está mentindo nessa questão aqui envolvendo o Mauro Cid, né? Mas não só isso, o que o Lula diz de mentiras contra o Bolsonaro não está no gibi. Não está no gibi. Né? Então, é aquilo, né? Não existe esquerda sem mentira, né? Não existe democracia sem liberdade. Né? Ou vivemos numa democracia ou não vivemos, ok? Parabéns ao presidente Bolsonaro, né? E presto aqui meu repúdio às falas do Larápio. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos. Todo dia tem um vídeo diferente, inédito, nos canais que apoiam o Jair Bolsonaro, que é um vídeo que sempre a gente faz diário e falando do acontecimento daquele dia. A gente passa para os amigos colocar nos canais e aí eles repassam a todos os canais que pertencem ao que apoia o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like e vamos que vamos. Vamos lá, vamos aqui ao terceiro tema desta live. Vamos falar aqui sobre o Gonçalves Dias, né? Aliás, vamos falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, né? O assunto aqui é o dia 8 de janeiro, basicamente, nesse terceiro tema desta live, né? Eu vou começar por essa matéria que está lá no jornal Gazeta Brasil. Gonçalves Dias admite manipulação de relatório da ABIN sobre o 8 de janeiro enviado ao Congresso Nacional, ok? Então tá aqui, né? Matéria do jornal Gazeta Brasil, o próprio G. Dias, né, o Gonçalves Dias, admitiu fraude no relatório da ABIN, né? Então tá aqui, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Gazeta Brasil, né? CPMI do dia 8 de janeiro, condenado por tentativa de atentado, atentado à explosão, né? Usa direito de se manter calado. Tá aqui, ó, Gazeta Brasil, né? Inclusive eu quero comentar sobre essa questão aqui, né? Até para sucintar, né? Para deixar claro que se trata de um infiltrado, né? Mas enfim, Gazeta Brasil, CPMI do dia 8 de janeiro, houve mentor do atentado no aeroporto de Brasília, tá ok? Então tá aqui, Gazeta Brasil, a CPMI ouviu ontem, né, esse sujeito aqui, né? Enfim, Gazeta Brasil, tá ok? Sempre mostrando nessa faixa aqui, né, pra gente não ter problema com o YouTube, né, porque o YouTube tá vergonhoso, né? Enfim, tá aqui, ó, enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui sobre a primeira matéria, diz aqui. Jesse Gonçalves Dias admite que o relatório foi manipulado, tá ok? Gazeta Brasil. Vamos aqui para a segunda matéria. Isso. O cara que inventou as histórias, o cara que tentou lá, negócio lá em Brasília, no aeroporto de Brasília, ele se manteve calado, o direito dele. Vamos aqui, tem uma matéria aqui, tem uma outra matéria aqui. Ele continuou ficando calado aqui, porque ele estava tendo essa posição para a gente não ter problema com o YouTube, porque o YouTube é complicado a gente falar aqui sobre qualquer coisa aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Gonçalves Dias, tá vendo? É um daqueles ministros que não fez nada e tem um vídeo, eu vou preparar um vídeo aí sobre isso aqui. Então o Gonçalves Dias, ele admite que manipulou, que ele fala que não foi ele que manipulou. Mas se foi alguém que manipulou, ele sabia da história. Se alguém sabia da história, esse alguém tem que pagar por isso. E se esse alguém
que esse alguém vai detonar que foi o mandato do Gonçalves Dias. Agora eu te pergunto o seguinte, vamos lá, nós temos mil e poucas pessoas presas, né? Não sei quanto é, 100 e pouco, 200 e pouco, estão presas. Beleza, certo. O Anderson Torres ficou preso, não estava nem no Brasil durante o 8 de janeiro. Foi preso. O Gonçalves Dias, que já estava lá, e aí? Cadê o Alexandre de Moraes? Ô, meu amigo, tá na hora de a gente ver os dois lados, ser imparcial, né? Ser de direita e ser de esquerda. Você, afinal de contas, você é juiz, não é isso? Não é isso? Tá ali para julgar o certo. Cadê o Gonçalves Dias? Você se proíbe, tá entendendo? Quer dizer, só existe um lado. Só existe cassação da direita, só existe cassação do pessoal da direita, só existe prisão da pessoa da direita. De esquerda ninguém vai preso. Alguma coisa nisso aí. O nosso Brasil, ele tem que mudar. A ter uma justiça parcial. Eu acredito na justiça. Eu acredito que nós temos bons juízes que não estão ali no STF, que é claro, né? Não estão ali no STF. Exatamente. Não estão ali no STF. Bons juízes que fazem um bom trabalho. Tá vendo? Nós temos. Só que essa composição tem alguns juízes ali que acham que são o rei do gado. Não é assim. Não é assim. Fazer a coisa certa é para ter metido o Gonçalves Dias na cadeia. Está na hora de quebrar o sigilo telemático do Gonçalves Dias e do Lula. Tá? Não quebrado do Mauro Cid, não viram a conversa do Bolsonaro que tinha conversado com ele? Hein? E aí? Cadê a nossa Polícia Federal? Ou a Polícia Federal também manipula as informações, só vê um lado? Porque eu, sinceramente, sempre nós ouvimos dos nossos pais que a Polícia Federal era isso, que a nossa Forças Armadas era isso. Nós só fomos descobrir que a nossa Força Armada é uma porcaria agora. É a verdade. A Força Armada que tem medo de subir no morro do Rio de Janeiro, a Forças Armadas onde os caras lá tiram, os soldadinhos lá de papel se esconde para não tomar. Tem alguma coisa errada com isso aí, não tem? Ou não? A nossa justiça só vê um lado. Está na hora de sentarmos todo mundo junto, a população, ouvir o povo brasileiro, e nós temos a composição de juízes no TSE, no STF, que realmente esteja a favor do nosso Brasil. E não contra o nosso Brasil. Porque o que nós temos agora é o seguinte, temos um presidente da República que fez tudo certo. Vou dizer 5 ministros aqui do presidente da República que me lembro agora num momento assim. Nós temos Tarcísio, nós temos o Paulo Guedes, nós tínhamos Gilson Machado, olha só como é que é. Vai chegando. Nós tínhamos o ministro da Comunicação, que é o Fábio Farias. Tá vendo? Nós tínhamos o que agora é senador, que é o nome dele, o Marinho. Nós tínhamos. Isso aqui, gente. Tinha a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que deu show, é senadora hoje. Ministra Damares. Olha só como a gente sabe o nome de todo mundo. Se você alimentando a cabeça das pessoas. Agora me pergunte me pergunte do nome de algum ministro do Lula. Ninguém sabe quem é. Tá? Ninguém sabe quem é ministro do Lula. Dentro. A única que faz ali uma meia tigela ali, que de vez em quando aparece com um monte de mentira ali, que até hoje tem um arcabouço fiscal que nunca termina isso aí, que é o tal de Haddad, que foi o pior prefeito de São Paulo. E o resto? Cadê o resto? O cara fez 9 horas de reunião, não conhece o nome, não conhece nem quem é. Tem um tal do filho do Jader Barbalho, lá do norte, que ninguém sabe nem quem é o cara. O filho do Jader Barbalho é daquela turma. É daquela turma lá do Jader Barbalho que nunca sai do Senado. Que sempre foram combinados com corrupto no estado do Pará. Vai vendo, Brasil. Então é isso, gente. O que nós temos é isso. Gonçalves Dias, ele tem que sair da CPMI preso. Ele admitiu na CPI de Brasília que ele foi manipulado os documentos do GSI.
Entendeu? E eles já estavam no comando. Eles querem jogar a culpa no general Heleno. Ah, porque ainda era comando. De comando, não. Existia uma transição a partir do mês de outubro, quando foi, segundo a informação que ele teve do TSE, que o Lula ganhou as eleições com 60 milhões. Foi juntado ali o Alckmin, tá entendendo? Juntou ali, no anexo do Banco do Brasil, lá em Brasília, para fazer essa transição. E foi feito durante outubro, novembro, dezembro, 3 meses. E aí, a partir do dia 1º, está todo mundo liberado para fazer o que quisesse. Ministro contratado, todo mundo certinho. E aí? O Gonçalves Dias, conversa fiada, que era do negócio anterior. Ô, meu amigo, não tem nenhum besta aqui não, tá? Não tem nenhum besta, tá entendendo? Tá entendendo? Não tem nenhum besta, não. Todo o povo brasileiro sabe o que aconteceu. Todo brasileiro sabe o que aconteceu. Até hoje não teve diminuição da comida, do preço da comida, a gasolina não abaixa, o crédito está caro, a loja que tudo que fizeram aí, o Wellington indo à falência, tá? Vai vendo. A última foi a Rena aí. Todos estão indo falindo porque fizeram L. São comunistas, querem fazer papel de capitalista, mas eu sou tudo comunista. Comunismo não dá certo em lugar nenhum. Tu passa numa loja da Luísa lá, sei lá do que é, aquilo, Luísa Trajano, sei lá, não tem ninguém na loja. Se no supermercado está vazio, faça um cálculo numa loja que vende produtos em 12, 13, 14 vezes e não pode fazer isso no momento. Porque o governo não dá chance para que o Banco Central possa baixar as taxas de juros. Então, meu amigo, ó, isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Como eu diz o cara lá, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, gente. Essas lives aqui são transmitidas em outros canais que apoiam Jair Messias Bolsonaro. No final de semana, se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Eu sei que não é assunto aqui, não é o caso, né? Mas eu não concordo que um ministro, né? Que um ministro do STF venha a exercer um cargo no TSE. Para mim isso está errado, né? Realmente essa tramitação, essa composição, para mim é totalmente fora, deveria estar fora de cogitação, né? Mas é essa composição de judiciário que temos no Brasil, né? Que inclusive solta o Lula, né, numa manobra e que agora ainda elegeu o Bolsonaro, né? Agora, qual crime ele cometeu, né? Eu entendo, tá? Eu entendo que o G. Dias, né, o Gonçalves Dias, deveria ser preso, né? Deveria sair daquela CPMI preso. Afinal de contas, é um sujeito que sempre esteve ligado com o Arap, né? E mente tanto quanto. O Gonçalves Dias mente tanto quanto o Lula. Mentir tá no DNA dos dois. Inclusive, eu acredito, né, segundo informações, segundo relatos, né, que o Gonçalves Dias aprendeu a mentir com o Lula, né? Aprendeu a mentir com o Lula. Tá fazendo história, Lula. E parece que o Lula acaba sendo um professor para os petistas, né, que acabam disseminando mentiras junto com ele, né? Enfim, é aquilo, né? É aquilo, pessoal. Eu acredito que tanto um quanto o outro deveriam estarem presos, né? Afinal de contas, o lugar de petista é na cadeia, né? Se vocês defendem regimes criminosos, vocês têm que ir para a cadeia, ponto final, né? Eu entendo dessa forma. Na Polônia, a esquerda foi criminalizada. Por que será, né? Por que será? Alguns países, seletos países no mundo, criminalizaram o comunismo, né? Que é defendido por esses G. Dias, né? Que pode ser convocado até mesmo para a CPI do MST. Né? Exatamente isso que você ouviu. O Gonçalves Dias pode ser convocado para a CPI do MST, que eu entendo, tem uma comentário aqui, eu tenho uma ideia aqui mais radical, mais polêmica, né? Eu entendo que a CPI do MST está sendo muito mais efetiva que a CPMI do 8 de janeiro, né? Podem falar o que for, né? Mas a CPI do MST
está sendo um atacante. Está sendo um atacante por estar convocando, né? inclusive o dono do MST, né? Que eu já disse aqui inúmeras vezes, que trata-se de um grupo criminoso, não de um movimento, né? Alguns dizem que MST é um movimento. Movimento coisíssima nenhuma. CNPJ? Não tem CNPJ, é clandestino, é um grupo clandestino ali que não é baseado em lei alguma, né? A verdade é essa, contra fatos não argumentos, né? Contra fatos não argumentos. Agora, quererem, né, jogar a pecha daquela invasão ao presidente Bolsonaro, isso é de uma sem vergonhice sem precedentes, porque o Bolsonaro sequer estava no Brasil, né? Igualmente ao Anderson Torres, né? Inclusive quero deixar aqui muito claro que o Anderson Torres não estava no mesmo lugar que o Bolsonaro, né? O tempo todo querem jogar a pecha, né, do dia 8 de janeiro para o Bolsonaro, sendo que, segundo matérias, né, fica aqui entre nós, segundo matérias, há filiados a partidos de esquerda que estavam naquela invasão do dia 8 de janeiro. Por que a esquerda não fala sobre isso, né? Por que a esquerda quer esconder, inclusive, essas matérias, esses fatos, né? Afinal de contas, o sistema estava tanto não querendo, né, a CPMI do dia 8 de janeiro. Por que será, né? Por que será que o sistema não queria de forma alguma a CPMI do 8 de janeiro? Eis a questão, né? Eis a questão. Eles não dizem falarem tanto pela democracia. Que democracia é essa, né? Pois é. No qual não querem de jeito nenhum investigações sobre o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro, porque aquilo de fato foi um ato antidemocrático, né? Mas por que será que o STF não quer investigar certas pessoas que estiveram envolvidas naquele dia 8 de janeiro? Pois é. Por que aquelas investigações sobre o dia 8 de janeiro que correm no STF estão sob sigilo? E parada, né? Houve um acordo entre o Arthur Maia e o presidente do TSE ali para haver essa tal quebra de sigilo por parte da CPMI nas investigações envolvendo o 8 de janeiro, né, que correm lá no STF, repetindo, né? Então, por que essas investigações correm sob sigilo, né? Por que o Arthur Maia teve que fazer esse acordo para que as investigações, né, sejam tornadas a público, né? Afinal de contas, eu entendo que essas investigações, né, deveriam serem abertas, né? Afinal de contas, né, a esquerda não sabe separar, né? Segundo ao que constam as matérias, né? Porque a esquerda quer porque quer até mesmo criminalizar aquele que estava em frente aos quartéis, né? Sendo que eles não merecem, pessoal, né? Quem estava em frente ao quartel, né, não cometeu crime nenhum, ou seja, não deveriam serem presos, né? Aqueles que fizeram quebra-quebra deveriam serem presos, ponto final. Imediatamente. Né? Porque aqui a gente não defende balbúrdia, diferentemente da esquerda, né, que defende até mesmo invasões do MST, né? Direita não invade. Quem invade é MTST, inclusive Bolsonaro acabou com o MST concedendo mais de 400 mil, né? 400 mil títulos de propriedade rurais, né? E é assim que se acaba, né? É assim que se acaba com esses grupos criminosos que estão ali somente para fazerem as pessoas de massa de manobras, né? Para suas ideologias. Tanto o comunismo quanto o socialismo são ideologias, são movimentos que nunca funcionaram em país nenhum,
Não será no Brasil que irá funcionar, né? Agora, de novo, né? Por que que o desgoverno do PT facilitou tanto a entrada dos invasores até mesmo ao Congresso Nacional, Planalto, STF, né? Me parece muito orquestrado tudo o que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes e todas aquelas investigações deveriam serem tornadas públicas. Afinal de contas, quem não deve não teme. Quem não deve não teme, né? Por que que o STF quer tanto esconder as investigações do dia 8 de janeiro, né? Enfim, eu entendo que quem estava em frente ao QG, de novo, trata-se de pessoas honestas, né? Diferentemente daqueles que estavam incentivando quebra-quebra, né? Eu entendo que a gente precisa separar o joio do trigo nessa questão. Afinal de contas, tem gente até falando, né? Tem gente até falando que aquela invasão foi promovida pela direita, sendo que a gente tem que separar, né? Tem que separar o joio do trigo. Manifestações são uma coisa e invasão é outra coisa diferente. Eu entendo que aquela invasão do dia 8 não deve ser comparada às manifestações pró-Bolsonaro, né? As manifestações pró-Bolsonaro sempre foram cívicas, ordeiras e pacíficas. Isso. Ponto final, né? Não há o que ser discutido nessa questão, mas quererem culpar o presidente Bolsonaro sendo que ele sequer estava no Brasil, né? Mesma coisa o Anderson Torres, né? O Anderson Torres não deveria ser preso. Quem deveria ser preso é Gonçalves Dias, que inclusive falsificou documentos da ABIN, né? Contra fatos, não argumentos, né? Agora, dizerem, né, querem jogar infiltrados, né? Querem falar que infiltrados são patriotas, por favor, pessoal. Tem matérias dizendo que filiados a partir de esquerda estavam naquela invasão do dia 8, né? Por que não querem investigar isso, né? Logicamente, teve muita gente enganada lá também, mas por que não querem investigar os infiltrados daquela invasão? Eis a questão, né? Eis a questão, tá ok? Enfim, eu acredito que o Gonçalves Dias deveria sair daquela CPMI preso. Afinal de contas, já está mais que comprovado que ele não só incentivou os invasores a fazerem o que fizeram, mas, além disso, ele fraudou documentos relacionados à BIM que ele enviou ao Congresso Nacional, né? Então, ele deveria ser preso juntamente com aqueles que compõem hoje o desgoverno. Cadê Flávio Dino no dia 8 de janeiro, né? Eu acredito que o Lula já sabia de tudo antes daquela invasão ser orquestrada no dia 8 de janeiro, né? Mas enfim, segundo a imagem da CNN, o Gonçalves Dias entregou água, né, juntamente com a equipe dele, que inclusive abriram portas no Planalto para que os invasores fizessem o que fizeram, né? Enfim, eu, de novo, condeno aquela invasão, tá? Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, mas o Gonçalves Dias é que deveria estar preso, não o Daniel Silveira, né? O que o STF fez contra o Daniel Silveira foi de uma crocodilagem sem precedentes, né? Essa que é a verdade, né? Mas, enfim, a gente entende que o Brasil não está num estado normal. O Brasil está invertido, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Enfim, é esperar, né, os próximos capítulos dessa CPMI, né? Mas a gente condena o viés esquerdista por parte dessa CPMI também. Afinal de contas, aquela relatora ali, Elisiane Gama, jamais deveria estar na política, inclusive.
porque eu entendo que ela está fazendo militância ao invés de fazer política, né? A gente entende que um político deveria falar em prol da população. Se tem uma coisa que a esquerda não ouve é justamente a população, né? E eles falam em democracia da boca para fora apenas, né? Não existe esquerda democrática, né? Enfim, parabenizo os deputados e senadores que estão à frente dessa CPMI do dia 8 de janeiro, né? E, de novo, né? Repudiar esse Gonçalves Dias, afinal de contas, ele é tão criminoso quanto o Lula. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, acompanhando aqui no Mito Brasil. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado e seja muito bem-vindo. E outra, né? Infiltrados não são patriotas, tá ok, Isso. pessoal? Infiltrados não são patriotas, tá ok? Enfim, eu vou finalizar aqui com algumas matérias. Tá aqui, ó. Empresário anuncia condomínio Bolsonaro Beach, no Rio Grande do Norte. Se inscreva e compartilhe. Pleno News, né? Bolsonaro recebe bilhete carinhoso da equipe, de equipe de voo, né? Inclusive isso. Tá aqui, né? Te esperamos muito. Né? Terra Brasil Notícias, né? Vamos seguindo aqui, ó. Pra gente fechar essa live, né? A votação da PL 2630 ficou para agosto, né? Jovem Pan News. Tá enforcada, okay? Já era. Ninguém vai... Tá aqui, ó. Terra Brasil Notícias. Bolsonaro afirma que irá o grande confronto, né, entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque no próximo domingo, né? Então show. Tá aqui confirmado, com certeza ele vai receber uma baita recepção lá em São Paulo. Tá ok, pessoal? Então é isso, basicamente, né? A gente vai encerrando com essa live por aqui, né? Dizendo que também, né? Enfatizando também a luta, né? Entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, né? Elon Musk e Mark Zuckerberg. Né? Segundo o presidente do UFC, será a maior luta da história, Gazeta Brasil, tá ok? Não vai haver luta, isso é marketing, cara, isso aí, entendeu? É marketing, então, é marketing. Isso é marketing. É marketing, é dos caras que estão ali, afinal de contas, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, e tem esse outro Zé Ruela aqui, que é o esquerdopata, chamado Zuckerberg, né, que também deu sorte, tá dando sorte. Então, gente, nós vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe o nosso amigo Bolsonaro, a sua família e o nosso presidente, eterno presidente, tá vendo? Estamos na luta, a luta está só começando, né? A gente se renova cada dia, vamos se renovando cada dia. Então tem no final de semana abençoado em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Voltamos na segunda-feira e todo dia tem vídeo amanhã no sábado, tem vídeo no domingo, tem vídeo em loop aí rodando aí, tem live em loop. Então escreve, compartilha e voltamos na segunda-feira. Boa noite a todos, um bom fim de semana em nome de Jesus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Verde e amarelo jamais será vermelho. Boa noite a todos, até segunda.